E Daleo, olha só, depois das manifestações contra a aprovação do PL 1904, a bancada evangélica e o Centrão começaram a recuar, mas não sem antes tentar armar uma armadilha para as mulheres. E tiveram a cara de pau de confessá-la assim ao vivo, cara. Esse é o assunto aqui do plantão do Meteoro. E pra falar sobre isso, estou aqui com Sofia Labanca. Sofia Labanca, tá hardcore de aguentar os talibangélicos aí no Brasil de 2024, hein? Tá sem seu áudio. Talibangélicos é o neologismo do dia. Ótimo. Mas tá complicado o PL 1904, né? A PL que tenta tornar, né, o aborto após 22 semanas, mesmo naquelas situações em que o aborto é permitido em nosso país, como situação de estupro, equiparar ao homicídio. Foi votada aí a tramitação em regime de urgência, que foi aprovada aí no dia 12 de junho, a última quarta-feira. E depois disso que a gente viu, especialmente ali na sexta-feira, dia 14, teve muitas manifestações pelas ruas do país inteiro, manifestações nas redes sociais também. Teve até um ataque hacker que a gente vai falar a seguir em outro corte. Mas enfim, aconteceu tudo isso e o Centrão, tá pulando fora. Centrão já, opa, tá ficando feio o negócio, tá queimando demais. A gente estava fazendo esse acordo aqui com a bancada evangélica, mas não queremos mais. E tá pulando fora. E agora estão dizendo o quê? Estão dizendo que, olha, a gente fez um acordo com a bancada evangélica para aprovar isso, o regime de urgência, mas a gente só ia aprovar o regime de urgência, não falamos que ia aprovar o projeto de lei. Vamos lá. Os caras são malandros também. Os caras são malandros, foram com sede demais ao pote. Beleza, combinado, tudo certo. Não, era isso que você queria, fechou, claro. Regime de urgência, fechou, mas não falei que ia aprovar. Os caras são malandros. Vamos lá para a coluna da Mônica Bergamo, saiu hoje de manhã na Folha de São Paulo. Tá na tela. Tá aí, PL anti-aborto por estupro perde apoio do Centrão e não deve ser aprovado. A gente descendo um pouquinho ali pro quarto parágrafo, a gente vai ver que a intenção é que ela pudesse criar um fato, segundo uma das principais lideranças do Centrão afirmou a coluna. O apoio à urgência, no entanto, não significa que parlamentares de outras bancadas assumiram o compromisso de aprovar o projeto. E por isso ele não deve ser levado a plenário. Segundo essa mesma liderança de um dos principais partidos do Centrão, do jeito que está, não tem como aprovar essa proposta. E a bancada evangélica se recusaria a modificar o texto para não perder o discurso de que é contra o aborto em toda e qualquer circunstância. Então você vê, o Centrão já está dizendo, olha, a gente não vai embarcar nisso, já pulamos fora, mas a bancada evangélica também não quer recuar. Sim. Porque senão eles vão perder o discurso aí de que são contra o aborto. Então... Eu achei muito interessante isso que você falou ali agora, porque tem aquela parte que ele fala assim, que foi criar o fato. A ideia dos caras, de todo mundo, foi criar o fato. E do Centrão também. Criou o fato para sinalizar para esse eleitorado, né? Que sinalizar de alguma forma. É uma estante, né? Tipo, uma manobra. Vamos fazer uma manobra aqui para todo mundo ver, achar bonito, só para dar manter radicalizada essa massa, né? Exato. Mas daí, como é que fica a partir disso? O Sócrates Cavalcante, que é o braço direito aí do Silas Malafaia, na prática praticamente o representante do Malafaia dentro do Congresso, e que é o autor dessa PL, já aceitou adiar para mais tarde esse ano. Já está se falando em, ok, vamos votar isso lá para outubro, depois das eleições municipais. Né? Mas ele, ao mesmo tempo, ele criou uma armadilha. Ele criou uma armadilha para a esquerda. Vou explicar essa armadilha. O que aconteceu? Tem lá uma resolução do Conselho Federal de Medicina que estava proibindo a assistolia fetal, que é um procedimento médico aí que visa interromper os batimentos cardíacos do embrião, do feto, na hora que você vai fazer o aborto
de gestação após as 22 semanas, ok? E isso o Conselho Federal de Medicina resolveu proibir os médicos de fazerem. Acontece que isso aí acaba sendo inconstitucional. O Conselho Federal de Medicina ele não pode impedir os Legislar. médicos de fazerem isso. Ninguém pode obrigar o médico a fazer esse procedimento, mas ninguém pode impedir ele de fazê-lo quando isso está dentro daquelas situações em que é permitido pela lei. Direito da mulher. Exato. E daí, o pessoal entrou com uma ação no STF para jogar uma liminar e invalidar essa portaria do Conselho Federal de Medicina. E o Xandão acatou isso aí e, com isso, voltou a ser permitida a sistolia fetal nesses casos. O Sóstenes Cavalcante falou: é o seguinte, eu retiro esse projeto. Acabou, não tem mais PL 1904. Contanto que o PSOL retire também a ação no STF. Daí deixa... Vamos ver o vídeo. Olha só. Daí... vem. Olha lá a manobra. Vamos ver o vídeo. Então, o deputado já ensaiando algum tipo de recuo, ele coloca esse ponto. Ele fala, eu retiro o meu projeto, eu não aceito mudar o projeto, porque eu não vou recuar nessa equiparação do aborto ao homicídio. Isso, para a bancada evangélica, é muito importante, embora exista uma ampla discordância da sociedade em relação a isso. Para eles, esse ponto é importante, mas eu retiro o projeto desde que o PSOL retire a ação do Supremo e que a sistolia fetal seja proibida no Brasil. Aí eu fui consultar o PSOL. O deputado Chico Alencar me disse, olha, a gente não consegue voltar atrás nisso, é uma decisão partidária que já está tomada, a ação já está correndo. A deputada Samel Bonfim, em entrevista a nós aqui ao All News na sexta-feira, tinha dito que isso era uma armadilha para a bancada feminina, restringir o projeto ou retirar a ação à sistolia fetal, porque na prática você vai deixar as mulheres sem um método seguro para fazer o aborto após 22 semanas. Então, que isso para elas, na bancada feminina, era uma não opção. Então, você vê que tem algumas tentativas de tentar se construir algum acordo. Tem várias manchetes aí nos jornais, o Globo está com uma matéria, tem outros veículos de comunicação fazendo isso também. Já foi a parte que interessava. A grande questão é aquilo que a Sâmia falou ali, que a Landim relatando que a Sâmia falou. Que se você retira a questão da sistolia, as mulheres mesmo ficam sem uma opção de como fazer esse aborto nas situações em que é permitido. Então, na prática, o resultado é o mesmo. Você vai ter, então não tem mais um projeto impedindo de fazer o aborto em caso de estupro, mas você não tem o método, porque o método que permitiria fazer foi proibido pelo CFM. Pois é, então... Você entendeu onde é que tá a armadilha? É absurdo isso aí. É absurdo. E daí agora... A Sâmia pontuou isso, né? Pontuou isso, né? Veementemente, né? Exato. E daí você fica... Daí o que acontece é que daí o Sóstenes vai sair falando, não... Porque eu tentei fazer um acordo, é que eles não aceitaram. Escuta, não aceitaram porque o acordo é ruim, sabe? É uma situação realmente absurda. E daí, o Valdo Cruz, lá no Globo News, apontou uma segunda armadilha que está inclusa nisso aí. Vamos lá ver. Tá na tela. Fique para depois, né? A própria bancada evangélica percebeu que o momento é negativo para ela e o deputado Sóstenes Cavalcante, segundo ali disse a interlocutores, já está defendendo que essa votação fique só para o final do ano, depois das eleições municipais. O fato é que essa questão, esse requerimento de urgência, Camila e Dani, virou uma arma ali na Câmara. Foi. Está aprovado. A qualquer momento, o Arthur Lira pode tirar esse projeto e colocar em votação para conquistar, de fato, o apoio do PL, da bancada evangélica, para o nome que ele vai indicar para a sucessão. Então, tá aí a outra armadilha.
foi aprovado o regime de urgência, o que na prática significa que a qualquer momento esse negócio pode ser jogado em pauta. Estamos falando agora de deixar para depois das eleições municipais lá em outubro, mas é só a gente perder a atenção, é só a gente se distrair, olhar para outra coisa, esses caras colocam lá e votam. E a gente já viu como é que o Arthur Lira faz essas votações. A gente viu como o Arthur Lira faz essas votações, inclusive na votação de urgência desse projeto. A votação de urgência desse projeto foi 22 ou 24 segundos, se eu não me engano. E ele ainda sequer citou qual era o projeto que estava sendo votado e nem sobre o que era o tema. Ele simplesmente falou, coloca aqui em votação, as pessoas que forem contrárias se manifestem, ninguém se manifestou, ok, aprovado. Então, e também sempre tem aquele truquezinho famoso, esse já é antigo, que é votar de madrugada, né? Às 2 da madrugada eles votam, a gente vai descobrir que foi votado no dia seguinte, sabe? Enfim, com o regulamento embaixo do braço, esses caras são perigosíssimos, né? Os caras, tipo o Arthur Lira, são perigosos. Os caras sabem, né, como usar. Então, ficou com essa... A arma tá engatilhada, vamos colocar assim. A arma tá engatilhada, a qualquer momento eles podem disparar. Então, assim, é uma vitória que a gente teve? Eu diria que sim. Não tem como negar. É uma vitória. Esses caras poderiam ter tratorado se não fossem essas manifestações todas que a gente viu nas redes, nas ruas, etc. Mas não dá para baixar a guarda. O risco ainda tá aí. Não, tipo, ainda mais com esse lance do regime de urgência, né? O regime de urgência é não discussão, né? É os caras serem abertamente contra essa ampla democracia que faz com que a gente possa discutir os assuntos, né? Enfim, tudo começou por causa do Conselho Federal de Medicina, que vamos falar a verdade, dentro da sua atribuição técnica, guarda ali sua certa autonomia, né? Tem sua certa autonomia dentro da sua questão técnica, da sua atribuição técnica, né? Mas que não permite eles mudar a lei nem desrespeitá-la, né? Então... E que vamos e convenhamos, tem que ser dito... Tá totalmente dominado pelo bolsonarismo. E é que vem o papo, né? E a gente que imaginou... Eles, inclusive, na pandemia, estavam mais próximos ao Bolsonaro do que à ciência. Vamos lembrar disso, esse Conselho Federal de Medicina. Então, exige cuidado esse conselho aí. A classe médica como um todo me surpreendeu muito aí nessas eleições, nesse tempo assim, porque se alinhou ao bolsonarismo em inúmeros dos seus piores fatores, assim, mas acho que o elitismo é um dos primeiros, né, um dos mais evidentes primeiros, né, extremamente elitistas, né, cheios de si, né, mas um alinhamento ideológico bizarro, assim, cara, que tem a ver com, inclusive, negar direitos, né, assegurados, coisas que tem a ver com a sua atuação, né, tão nobre atuação, né, na medicina, enfim. Tá aí, né, cara? O bolsonarismo conseguindo sujar tudo. De qualquer maneira, chegamos ao fim. Estive aqui com Sofia Labanca. Eu sou o Vitor Salmazo. Dê uma olhada no trampo dela em Lente Vermelha e em mim aqui lá no Guarriro. E assim nos vemos no próximo plantão, dentro de instantes. Aguenta aí que é rapidinho.